Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje o foco é Levítico, capítulo 21. É um texto que, assim, de primeira, pode soar um pouco distante, talvez até meio severo, né? Ele detalha umas regras bem específicas e bastante rigorosas para os sacerdotes lá no Antigo Testamento de Israel. Para essa nossa exploração, a gente está com o texto bíblico da NVI, a Nova Versão Internacional, e também com várias ideias, percepções de comentários, de estudos, tipo Maná Online, Jornada Bíblica, Comentário Bíblico Adventista e também o pessoal do Reavivados por Sua Palavra. Isso, material bem rico para a gente analisar. Então, qual que é a nossa missão hoje? A gente quer ir além de só ler as regras, sabe? O objetivo é entender por que elas existiam, qual era o significado delas naquele contexto, naquela cultura, e também investigar se tem algum princípio ali, alguma coisa que ainda ecoa, que ensina algo pra gente hoje. Vamos olhar para as diretrizes sobre pureza, luto, casamento, até a questão da aptidão física que era exigida, né? Então, se preparem aí para uma conversa que vai tentar desvendar umas camadas de significado. Exatamente. Não é só fazer uma lista do que podia e não podia. O ponto central é tentar decifrar o simbolismo por trás de cada detalhe. Muitas dessas normas, e as fontes que a gente consultou apontam para isso, não eram aleatórias, sabe? Eram carregadas de significado, apontavam para a santidade de Deus e, segundo várias interpretações que a gente viu, elas prefiguravam, ou seja, funcionavam como símbolos, né? Antecipações de aspectos bem importantes do ministério e do caráter de Cristo. Perfeito. Então vamos começar pela base disso tudo. O capítulo insiste muito que os sacerdotes precisavam ser santos, separados, porque o Deus a quem eles serviam é santo. Os versículos 6 e 8 batem bastante nessa tecla. Fica claro que tinha um padrão de vida exigido deles que era diferente, mais elevado mesmo, do que para o resto do povo de Israel. Por que essa diferença tão marcada? Olha, a resposta está na função única que eles tinham. Eram mediadores, né? Representavam Deus para o povo e o povo para Deus. Eles estavam ali em contato direto com o sagrado, ministrando com as ofertas preparadas no fogo, o alimento do seu Deus, como diz o versículo 6. Essa proximidade toda com a santidade divina exigia por si só um estado de consagração, de pureza ritual e moral muito específico. As análises que a gente tem mostram que a conduta do sacerdote não era só uma questão pessoal, entende? Ela devia ser um espelho vivo da pureza, da perfeição de Deus. Um exemplo visível para a comunidade toda. Era como se a santidade de Deus tivesse que brilhar através deles. Entendi. Eles eram tipo vitrines da santidade de Deus para o povo ver. Mas isso era só uma questão de aparência, de cumprir rituais por fora? Ou tinha uma expectativa de algo mais profundo? Como essa santidade aparecia no dia a dia deles, além dessas regras específicas que a gente ainda vai discutir? Ótima pergunta. As fontes indicam que ia bem além do ritual, sim. O peso da responsabilidade era imenso. A ideia de kadosh, né? De ser separado para... Isso implicava que a vida inteira do sacerdote, as ações, as palavras, os relacionamentos, tudo refletia diretamente na honra de Deus. Qualquer deslize, qualquer comportamento que, banalizasse o sagrado, não era só uma falha pessoal. Era profanar o nome de Deus diante do povo, como o próprio verso 6 alerta. Era uma vocação que exigia integridade o tempo todo, sabe? Uma dedicação que entrava em todas as áreas da vida, não só na hora do serviço no santuário. Nossa, isso dá uma dimensão bem mais profunda para a coisa toda. E falando em dedicação total, uma das áreas onde isso fica super evidente e talvez até chocante para a gente hoje são as restrições sobre o luto. O texto proíbe um sacerdote comum de se contaminar por um morto, a não ser por parentes muito, muito próximos, mãe, pai, filho, filha, irmão e irmã virgem, que ainda dependesse dele. Isso está lá nos versículos 1 a 3. E para o sumo sacerdote, a regra era ainda mais radical.
Ele não podia se contaminar nem pelos próprios pais e nem sair do santuário para um funeral. Versículos 10 a 12. Isso soa incrivelmente duro, quase desumano, né? Proibir alguém de chorar a perda dos pais. Sem dúvida. É uma das passagens que mais causa estranhamento hoje em dia. E as fontes que a gente analisou ajudam a entender que tinha uma combinação de motivos por trás disso. Uma primeira camada, bem prática até, era evitar que os sacerdotes adotassem costumes de luto que eram comuns nos povos vizinhos e que eram vistos como pagãos. Coisas como, sei lá, raspar a cabeça de certos jeitos, cortar a barba, fazer cortes no corpo, que está proibido ali no versículo 5, eram vistas como demonstrações de desespero ligadas a cultos de morte, sabe? E não a fé no Deus vivo. Nesse sentido, a postura do sacerdote no luto devia ser um testemunho de esperança, uma demonstração de fé na vida e, como algumas fontes sugerem, até na ressurreição. Mas tem uma camada simbólica ainda mais forte, que se liga àquela consagração total que a gente falou. O serviço a Deus, principalmente para o sumo sacerdote, que era ungido com óleo sagrado, né? Esse serviço não podia ser interrompido ou manchado pelo contato com a morte. Na visão bíblica, a morte é consequência do pecado. É o oposto da santidade e da vida que vem de Deus. A dedicação ao sagrado tinha prioridade absoluta, até sobre os laços de família mais fortes. O foco do ministério sacerdotal era a vida, a expiação, a comunhão com Deus e não a morte. Entenda a lógica simbólica da prioridade do serviço e de rejeitar práticas pagãs. Mas ainda assim essa exigência de se distanciar emocionalmente na hora da perda não parece criar uma barreira, quase negar a própria humanidade do sacerdote? Como é que as fontes que você mencionou lidam com essa tensão clara entre o dever divino, representado de forma tão extrema, e o sentimento humano natural, de perda e dor? É uma tensão real, sim. E as fontes não ignoram isso, mas explicam dentro daquele quadro simbólico específico. A questão não era negar a dor, mas subordinar essa dor a um propósito maior dentro daquela função de representação. A ideia era que o sumo sacerdote, em particular, ele personificava a continuidade do acesso a Deus e a esperança na vida que Deus oferece. A permanência dele no santuário, mesmo com morte na família, era um símbolo poderoso de que o serviço de Deus e a fonte da vida não param, entende? Era uma exigência extrema. Com certeza. Mas era vista como necessária para manter a integridade do simbolismo do santuário e do papel único do sumo sacerdote, como aquele que entrava na presença de Deus por todo o povo. O foco era na função e no que ela representava para a comunidade. Ok, a função simbólica tinha um peso gigantesco. E essa ênfase na pureza e na separação se estendia também de forma muito clara para a vida familiar, né? Especialmente por casamento. As regras são bem diretas. Sacerdotes comuns não podiam casar com prostitutas, nem com mulheres profanadas, que geralmente se interpreta como não virgens, ou com reputação manchada ou divorciadas. V7. E o sumo sacerdote, a regra era ainda mais fechada. Só podia casar com uma virgem do seu próprio povo. V13 e 14. Aqui a coisa fica interessante mesmo, como você disse antes, porque vai além da pureza ritual, certo? Qual o significado mais profundo disso? Sim, vai além. Primeiro tem um aspecto de manter a santidade e a reputação da linhagem sacerdotal. A família do sacerdote era vista como uma extensão do ministério dele. Uma esposa com um passado considerado impuro ou uma situação familiar instável podia, na visão da época, comprometer a santidade do ofício ou dividir a atenção do sacerdote, desviando ele da dedicação total. As fontes também apontam para um distanciamento de propósito de práticas de cultos pagãos, onde a prostituição cultual, até envolvendo filhas de sacerdotes, era uma realidade, algo que a lei de Moisés considerava horrível, uma abominação. A punição super severa para a filha de um sacerdote que se prostituísse e ser queimada viva, V9, mostra a seriedade com que a honra e a santidade da família sacerdotal eram tratadas. Era um jeito de dizer: o sagrado não se mistura com o profano. Entendido. A integridade da família era parte da integridade do serviço sacerdotal. Mas você mencionou antes que tinha um simbolismo maior ainda nessas regras de casamento. Pode elaborar um pouco mais? Com certeza.
Várias fontes, tipo Comentário Manal Online, destacam uma camada teológica bem importante aqui. Eles interpretam o casamento do sumo sacerdote, especificamente com uma virgem pura do povo dele, como um tipo, sabe? Uma prefiguração da união futura entre Cristo, o sumo sacerdote perfeito, e a sua igreja. A igreja é descrita no Novo Testamento, por exemplo, lá em Apocalipse 19, como uma noiva adornada, sem mancha, sem ruga, preparada para o Cordeiro. Então, a exigência de pureza na esposa do sacerdote no Antigo Testamento não era só sobre moralidade ou ritual. Ela também apontava simbolicamente para a pureza espiritual que Deus deseja para todo o seu povo e para a relação íntima e santa que ele ia estabelecer através de Cristo. Nossa, isso conecta a vida pessoal, a família de um sacerdote lá atrás, a um plano teológico muito maior, quase cósmico. É uma perspectiva bem forte mesmo. Agora vamos para a parte que talvez gere o maior desconforto para a gente hoje. A questão da perfeição física. Os versículos 17 a 21 são muito explícitos. Proíbem qualquer descendente de Arão que tivesse algum defeito físico de chegar perto do altar ou do véu para oferecer o alimento de Deus. A lista é detalhada e, sinceramente, é difícil de ler. Cegueira, ser manco, ter deformidade no rosto ou nos membros, problemas nos pés ou mãos, ser corcunda ou anão, ter problema nos olhos, ferida na pele, fluxo no corpo ou problema nos testículos. Isso só terrivelmente excludente e discriminatório para os nossos ouvidos hoje, né? E é totalmente compreensível que soe assim. É crucial, nesse ponto, mais do que em qualquer outro, a gente entender a lógica simbólica que estava em todo o sistema sacrificial e sacerdotal do Antigo Testamento. Todas as fontes que a gente consultou concordam nisso. A exigência de perfeição física nos sacerdotes e também nos animais do sacrifício não tinha a ver com a capacidade da pessoa de fazer o trabalho, nem com o valor dela diante de Deus. Era um símbolo. Representava a perfeição moral, a integridade de caráter, a santidade completa que Deus requeria daqueles que ministravam na sua presença imediata. A ausência de defeito físico no sacerdote e na oferta apontava para a necessidade de uma vida sem mancha espiritual, uma integridade total diante de um Deus perfeitamente santo. Era uma representação externa de uma realidade interna que se desejava. Ok, a explicação do simbolismo é clara, o fora apontando para o dentro, mas mesmo entendendo isso, a consequência prática era excluir pessoas do serviço ativo no altar por causa da condição física delas. Onde fica a misericórdia de Deus nisso? Essas pessoas eram simplesmente descartadas, deixadas de lado dentro da própria comunidade de fé por algo que elas não podiam controlar. E aí a gente chega num detalhe fundamental, que muitas vezes passa batido, mas que as fontes, como a análise do pastor Valdeci Júnior, fazem questão de destacar. O versículo 22 é a chave. Ele diz claramente que, embora esses descendentes de Arão com algum defeito físico não pudessem oficiar no altar ou entrar no Santo dos Santos, V23, eles tinham o direito de comer do alimento sagrado tanto das ofertas santíssimas quanto das ofertas santas. Isso é muito, muito significativo. Mostra que, apesar da restrição na função, baseada só no simbolismo da perfeição física pro serviço no altar, não havia uma rejeição pessoal ou espiritual por parte de Deus. Tinha provisão, sustento, eles pertenciam à comunidade sacerdotal. Não eram excluídos da graça e do cuidado de Deus. Alguns comentaristas veem nisso até um sinal da graça maior que viria em Cristo. Um reconhecimento de que, de certa forma, todos nós temos nossos defeitos, nossas limitações, mas mesmo assim somos aceitos e sustentados por Deus. Essa distinção é vital. A exclusão era funcional e simbólica para o serviço no altar, mas não uma exclusão da comunhão e da provisão de Deus. Isso muda bastante a perspectiva, né? Bom, acho que a gente conseguiu desvendar um pouco a complexidade e o simbolismo por trás dessas regras lá no contexto do Antigo Testamento. A grande questão agora é como tudo isso se aplica ou não se aplica para a gente hoje. Séculos se passaram, não temos mais templo em Jerusalém, nem sacerdócio levítico. O que a gente pode tirar de Levítico 21 para a vida de fé hoje em dia? Essa é a ponte que a gente precisa construir, né?
Os comentaristas que a gente analisou, como a Rosana Barros e o pastor Valdeci Júnior, concordam que as leis literais, especialmente as de pureza ritual física, as restrições de luto e casamento daquele jeito específico, e com certeza as exigências de perfeição física, elas não se aplicam mais diretamente aos cristãos na Nova Aliança. No entanto, os princípios fundamentais que essas leis simbolizavam continuam totalmente centrais: santidade, pureza de caráter, integridade moral, consagração, dedicação a Deus. Continuam sendo valores essenciais. A grande mudança da Nova Aliança é que o foco sai da pureza externa e ritual e vai para a pureza interna do coração. Uma transformação moral e espiritual que acontece pela fé em Cristo. E a própria ideia de sacerdócio também passa por uma transformação radical, né? Deixa de ser uma classe específica. Exatamente. O Novo Testamento universaliza o sacerdócio. Passagens como a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que várias das nossas fontes citam, são revolucionárias nisso. Declaram que todos os crentes em Cristo formam agora um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso significa que a responsabilidade de viver uma vida santa, separada para Deus, e de representá-lo no mundo, não está mais presa a uma linhagem ou um grupo específico. É um chamado para toda a igreja, para cada pessoa que segue a Cristo. A busca pela pureza, como as fontes mencionam, se concentra agora na dimensão ética, moral e espiritual da vida de cada um. E alguns princípios que derivam daquelas regras antigas ainda têm eco. Por exemplo, a importância de uma vida familiar exemplar para quem assume papéis de liderança na comunidade de fé. Isso é algo que continua relevante, como o pastor Valdeci Júnior aponta. A forma como um líder cuida da sua casa ainda é vista, em muitas tradições, como reflexo da sua consagração e capacidade de guiar a igreja. A análise da Rosana Barros também fala da importância dos papéis e da ordem familiar, como a Bíblia orienta, para a saúde da igreja e da sociedade. A ênfase na integridade e no testemunho público do líder, que vem daquela exigência de santidade sacerdotal, continua sendo um princípio valorizado. Então, se a gente fosse resumir essa nossa exploração de Levítico 21, daria para dizer que a gente encontrou um conjunto de regras que de cara parecem muito estranhas, até duras, para os sacerdotes do Antigo Testamento. Regras focadas em pureza ritual, um luto mais contido que devia expressar fé e prioridade no serviço, casamentos que protegessem a santidade da linhagem e do ofício, e até uma exigência de perfeição física. Sim, mas aí, investigando mais a fundo, com a ajuda das fontes, a gente percebeu que essas regras não eram caprichos de Deus. Elas eram cheias de um significado simbólico profundo. Elas serviam para espelhar a santidade de Deus, que é algo transcendente, para prefigurar a pureza perfeita que a gente encontraria em Cristo e a natureza da relação dele com a igreja, e para reforçar a dedicação absoluta que o serviço sagrado exigia. A perfeição física, em especial, era um símbolo poderoso da integridade de caráter e da ausência de mancha espiritual que Deus desejava nos seus ministros. E o que é crucial, a gente viu como a nova aliança em Cristo reinterpreta e transforma esses conceitos. As leis específicas dão lugar a princípios universais. A exigência de santidade, pureza de coração, vida consagrada. Isso se estende a todos os crentes que formam agora o sacerdócio real. E a gente percebeu também um fio de misericórdia já presente lá no Antigo Testamento, na provisão para aqueles que, por razões simbólicas, não podiam servir diretamente no altar, mostrando que a aceitação de Deus ia além da função ritual. Exato. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, algo para continuar pensando, né? Se houve essa transição tão marcante do foco na pureza externa, física e ritual do sacerdócio levítico, para uma ênfase na pureza interna, de caráter e espiritual para todos os crentes no Novo Testamento, como é que as comunidades de fé hoje navegam nessa tensão entre, de um lado, a busca necessária por santidade, integridade, liderança exemplar, e do outro lado, a vivência da graça, da misericórdia, da aceitação das imperfeições humanas que são parte de todos nós, líderes e liderados? Como equilibrar esse chamado à santidade com a realidade da nossa humanidade falível? Fica aí a questão para a gente refletir.